Vamos lá então, turma. Nossa oitava atividade, né? Hoje a gente vai falar sobre potências de base 10 com notação científica. Vamos lá? Bom, o que vem a ser notação científica, tá? É uma forma de escrever números muito grandes em números muito pequenos, utilizando potências de base o número 10, tá? Então esses números, depois de prontos, eles têm que estar entre o número 1 e o número 9, tá bom? Esses números muito grandes ou muito pequenos são encontrados na ciência, pode ser na matemática também, tá? Em geral. E escrever em notação científica vai facilitar a gente fazer comparações e cálculos com esses números, ok? Aqui nós temos dois exemplos. Tá? Primeiro exemplo, nós temos aqui a distância da Terra até o Sol. É muito grande essa distância. Vocês concordam comigo? Essa distância é de aproximadamente 149.597.870 quilômetros, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou pôr em notação científica. Como que eu vou fazer, gente? Aqui nós não temos a vírgula nesse número inteiro aqui, tá? Mas se eu fosse localizar a vírgula nesse número inteiro, ele não estaria aqui atrás do meu último número? Estaria aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula que está aqui atrás do último número, trazer ele atrás do primeiro número inteiro que eu tenho aqui nessa sequência, tá? Então, o primeiro número inteiro que eu tenho é o 1, tá? Então, eu vou trazer a vírgula daqui para cá. Então, na verdade, o número vai ficar 1,49597870, tá? Multiplicado por 10. E esse 8 aqui, como eu sei que aqui é 8? Na hora que a vírgula saiu daqui, atrás do zero, do último número, né? E veio aqui entre o 1 e o 4, ele andou, vamos ver quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele andou, então, na verdade, 8 casas. Então, o expoente aqui em cima vai ser o número 8, tá? Para mim não escrever esse número tão grande assim, geralmente quando a gente vai escrever com números depois da vírgula, a gente utiliza uma, no máximo duas casas, tá? Então aqui aproximadamente esse número aqui vai dar 1,49 ou 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência, tá? Então quer dizer que fica mais fácil eu escrever o número dessa maneira ou dessa maneira? É lógico que é a maneira de baixo. Vocês concordam comigo? Outro exemplo também que nós temos. Se eu pegar aqui, ó, uma unidade de massa atômica, tá? É de 0, temos aqui, ó, um punhado de zeros, tá? Depois no final 16. Como é que eu vou escrever esse número aqui enorme, porém muito pequenininho, tá? Em notação científica, tá? Eu vou pegar o primeiro número inteiro fora o zero. Eu tenho 1 e o 6, então minha vírgula vai ficar entre o 1 e o 6, tá? Multiplicado por 10. E como eu peguei esse 24 aqui? A vírgula, na verdade, não está aqui, então eu vou contar a quantidade de casas daqui até aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 casas.
tá? Então eu ponho 24 aqui em cima. Agora, por que aqui é negativo? Vocês repararam que aqui em cima o número saiu de 149.597.870 para 1,5? Ou seja, eu diminuí o número, concordam comigo? De 149 milhões para 1,5. Então, quando eu faço isso, meu expoente é positivo. Estou diminuindo o número, expoente positivo. E aqui? Aqui é o contrário. Aqui eu vou pegar, o número é 0,0000016. Na verdade, eu estou aumentando esse número para 1,6. Tá? Então, se eu estou passando de um número muito pequeno para um número maior, meu expoente ele vai ficar com sinal negativo. Entenderam? Aqui, se eu sair do número grande e diminuir o número, expoente positivo. Se eu sair do número pequeno, aumento o número, expoente negativo. Contrário, tá? Agora, que fica mais fácil de eu escrever? Um número deste tamanho ou um número deste tamanho? É lógico que é o número de baixo. Certo, pessoal? Agora, o que eu falei naqueles dois exemplos, aqui está escrito, tá? Ó. Veja ao lado como transformar os números em notação científica de uma forma prática. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal, ou seja, eu tenho que pegar, escrever lá 1,6 ou 2,8, certo? Com apenas um número diferente de zero na frente da vírgula, tá? Então eu vou escrever um número fora o zero, pôr a vírgula e continuar, tá? Segundo passo, colocar no expoente da potência do 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula, tá? Então quer dizer que eu tenho que contar a quantidade de casas para mim pôr lá no expoente, certo? O número correspondente, tá? Só que eu não posso esquecer o que eu já falei nos exemplos. Se eu andar com a vírgula, o valor do número diminui, o expoente ficará positivo. Se eu aumento o número, o expoente ficará negativo, tá? Então eu não posso me esquecer dessas duas, tá? Observações, tá bom? Se eu diminuo o número, positivo. Se eu aumento o número, negativo, tá? E para ficar em notação científica, eu não posso escrever o número do produto pela potência de 10 também, tá bom? Vamos aos exemplos? Vamos lá então, ó. Primeiro exemplo, 235. Como eu vou transformar esse número aqui em notação científica, tá? Eu falei para vocês que quando eu não tenho vírgula, significa que a vírgula está aqui atrás do último número, tá? Só que eu vou pegar essa vírgula, vou tirar ela daqui e vou passar para o primeiro número inteiro sem contar o zero. Então eu vou tirar esse número daqui, a vírgula daqui, e vou passar a vírgula para cá. Então ela vai ficar, ó, 2,35, tá? Então, na verdade, eu vou escrever 2 inteiros e 35 centésimos, tá bom? Vamos lá, multiplicado por 10, tá? Quantas casas eu andei com a vírgula? A vírgula saiu daqui e veio para cá. Então, ela andou uma, duas casas. Então, é o número 2. E agora, é positivo ou negativo o expoente? Vamos pensar. Eu saí do número grande, 235, e passei para o número pequeno, certo? Então, eu diminuí o número. Se eu diminuir o número, o expoente positivo, tá bom? Próximo exemplo. 42.513. Eu não tenho a vírgula no número, então a vírgula está aqui atrás do meu último número, tá? Na realidade, então a vírgula vai sair daqui e vou pôr a vírgula onde? Atrás do primeiro número, sem contar o zero. Então seria aqui, né? Então eu vou escrever ele aqui, ó. 4,251
3 multiplicado por 10, tá? Viram? A vírgula saiu daqui e veio para cá. Pus aqui vezes potência de base 10. E agora o expoente? Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4 casas, tá? E agora, negativo ou positivo? Era um número grande, 42.000, passei para 4. Então, eu diminui o número. Se eu diminuir o número, expoente positivo, certo? Próximo exemplo. Eu tenho aqui 902,83. Então, como é que eu vou passar esse número aqui para a notação científica? Eu vou tirar a vírgula, ela se encontra aqui, ó, tá? Nesse exemplo. Então, aonde eu vou passar a vírgula? Para o primeiro número inteiro fora o zero. Então, a vírgula vai vir para onde? Vai vir para cá, tá? Então, vai ficar 9,0283 multiplicado por 10. Vamos lá, quantas casas andou a vírgula? 1, 2 casas, né? O 2. E agora, saí de 902, fui para 9. Diminuiu o número, expoente positivo, tá? Próximo exemplo, 10,5. E agora, a vírgula está aqui, né? Para onde eu vou com a vírgula? Vou passar ele para o primeiro número inteiro fora o zero. Então, vou passar ele para cá. Então, vai ficar 1,05 multiplicado por 10 elevado. E agora? A vírgula saiu daqui, veio para cá. Quantas casas andou? Uma casa só, certo? Se é uma casa só, há necessidade de eu pôr o número 1 aqui em cima? Não, certo? Eu já sei que 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Né? Como a gente já estudou. Então agora a minha resposta vai ficar assim. Ah, mas não é negativo o expoente? Vamos ver lá. Saiu de 10, diminuiu para 1. Se eu diminuir o número, então o expoente é positivo, tá? Então a resposta vai ficar 1,05 multiplicado por 10, tá? Próximo exemplo. 870 mil. Tá? Eu vou transformar esse número em notação científica. Vamos lá. Então vai ficar primeiro número inteiro fora o zero. A vírgula, ela se encontra aqui. Concordam comigo? Ela vai sair daqui e vir para o primeiro número positivo. Vai vir para cá. Tá? Então vai ficar 8,7 multiplicado por 10 elevado. Vamos lá o expoente. Quantas casas que a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá? Mas vamos ver lá se é positivo ou negativo esse expoente meu. Era um número 870 mil, passei para o número 8. Não diminuiu o número? Se eu diminuir o número, expoente negativo, certo? Minto, pessoal, diminuir o número, expoente positivo, tá? Próximo exemplo. Tenho aqui é mil, milhões, bilhões, trilhões. 6.590.000.000.000, tá? Como que eu vou transformar esse número aqui em notação científica? A vírgula se encontra aqui, atrás do último número, né? E agora, vou passar a vírgula para o primeiro número fora o número zero. Então, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, tá? Então, vai ficar 6,5 e o 9. E o resto de zeros, tem necessidade de pôr? Não, gente, é só os números, tá bom? Não preciso pôr os outros números zeros. Então, vamos lá. E agora, como a vírgula saiu daqui e veio para cá, eu vou contar a quantidade de casas que a vírgula andou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Tá?
Aqui também, mesma coisa. Saiu do número muito grande e veio para o número pequeno. Expoente positivo, tá? Próximo exemplo. 0,912 centésimos, tá? A vírgula está aqui. Aí eu vou pôr em notação científica. Para mim pôr em notação científica, a vírgula vai passar para o primeiro número inteiro, fora o zero. Então a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, ó, entre o 9 e o 1. Entenderam? Então vai ficar 9,12, tá? Multiplicado por 10. E agora o expoente? Ele andou uma casa, tá? Mas é positivo ou negativo? Saiu de um número muito pequeno, que é 912 centésimos, e passou para 9 inteiros e 12 centésimos. Desculpa, 912 milésimos e passou para 9 inteiros e 12 centésimos. Eu não aumentei o número? Se eu aumentei o número, expoente negativo, tá? Não posso esquecer disso, tá bom? Próximo exemplo, 0,0008, tá? Para onde que vai a vírgula? Gente, eu copio o número, tá? Que eu tenho aqui. Qual que é o número inteiro que eu tenho aqui fora o zero? É só esse 8, tá? Então a vírgula vai sair daqui, vai vir aqui, atrás do 8, tá bom? Vai transformar esse número aqui muito pequeno em 8 inteiros. Quantas casas andou a vírgula então? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, certo? 6 casas. Só que eu não estou aumentando o número, então o expoente vai ficar menos 6, tá bom? Próximo exemplo, 0,0016. Vou transformar esse número também em notação científica. A vírgula vai sair daqui, vai atrás do primeiro número inteiro. Então, na verdade, ela vai vir aqui, ó, entre o 1 e o 6. Multiplicado por 10 elevado. Qual que é o expoente, então? Vamos ver a quantidade de casas que a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Se andou 11 casas e eu saí do número muito pequeno, veio para o número 1 inteiro e 6 décimos, então o expoente negativo, menos 11, tá? Meu último exemplo aqui. A vírgula vai sair daqui, vai para o primeiro número inteiro fora o zero. Então vem aqui, ó, depois do 5. Então 5,09 multiplicado por 10. Se a vírgula saiu daqui e veio para cá, quantas casas andou a vírgula? 1, 2, 3, 4 casas, tá? Era um número pequeno, passou para um número um pouco maior, 5 inteiros e 9 centésimos. Então, na verdade, expoente negativo. Ok, pessoal? Entenderam?